amores, tudo bom? Eu sou Michele, professora de História. Espero que todos estejam bem, mesmo com esses últimos acontecimentos. Mas agora retornamos das nossas férias e agora a gente vai dar início às nossas aulas de uma forma diferenciada, né? Então, a aula de hoje ela é direcionada para o 8º ano, né? Eu aconselho, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, que vocês estejam com o livro didático, né, do lado, que aí vocês podem dar pausa, retornar, consultar o livro, né? E o assunto é o do nosso segundo capítulo do Iluminismo, né? E aí a gente vai fazer um resuminho aí para vocês relembrarem, mas eu tenho certeza que vocês lembram de tudo que a gente viu antes das nossas férias. E aí, iluminismo, quando? Século XVIII, onde? Na França. Mas antes de falar do iluminismo propriamente dito, seria bom a gente falar dos antecedentes. E aí, esses antecedentes do iluminismo, de quando ele surgiu lá na França, ele está relacionado com a Inglaterra. A gente vai falar um pouquinho do que estava ocorrendo lá na Inglaterra. Então, a gente tem aí século XVIII na Inglaterra se processando a Revolução Industrial, a substituição da manufatura pela maquinofatura. Então, é algo que está acontecendo e está sendo observado principalmente pelos intelectuais lá na França. E a Revolução Industrial, ela só foi possível por conta da Revolução Gloriosa que se processou, que se consolidou lá em 1688, né, levando ao poder um rei que tinha seus poderes limitados por uma monarquia constitucional. Então, não existia mais o absolutismo lá na Inglaterra. Então, tudo isso estava sendo observado pelos intelectuais franceses, que muitas vezes entravam em contato, iam para a Inglaterra, ficavam lá um período, viam como é que estava se processando esse novo tipo de sociedade e aí trouxeram esses ideais, essas ideias muito novas lá para a França. Lembrando também que a gente já falou nas nossas aulas que o iluminismo ele dá os seus primeiros passos na Inglaterra com o John Locke. Então o John Locke é considerado o primeiro iluminista. Claro que o iluminismo, em todo aquele seu auge, ele só vai ser possível lá na França no século XVIII e vai se consolidar plenamente com a Revolução Francesa, que a gente vai ver nas próximas aulas. Qual a situação da sociedade francesa? O que estava acontecendo? A gente falou da Inglaterra, né? Qual a relação que a França tem com a Inglaterra para o início do iluminismo, mas e a sociedade francesa, como é que ela está? Então, a gente vai ter também, lá na sociedade francesa, uma sociedade totalmente hierarquizada e estamental. A gente sabe que estamentos é a não possibilidade de mobilidade social. Então, esse é o tipo de sociedade francesa que existia antes das ideias iluministas. E a nobreza, que era totalmente ligada ali ao rei, né? Obtendo vários privilégios desse rei. Então, a gente tem, qual o tipo de estamentos? A gente tem uma estrutura em que existia o rei no topo, o clero, e seguido aí pela nobreza. Essa nobreza ela se dividia em nobreza togada, que eram os burgueses que compravam títulos de nobreza, e a gente também tem uma nobreza provincial, que é aquela nobreza que está ligada ali ao feudalismo, à terra, né? São as pessoas que tinham grandes extensões de terras ali na França. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a filosofia iluminista em si. Então, o que a gente tem até agora? Os intelectuais do século XVIII entrando em contato com um novo tipo de sociedade que estava se processando na Inglaterra, e ao mesmo tempo a gente tem uma sociedade francesa que era totalmente ligada ali ainda ao regime feudal, né? Então ela não tinha conseguido ainda entrar nesse processo de industrialização. Então, a filosofia iluminista, ela tem alguns pressupostos, né? Então, eu dividi aqui em dois pontos. O que o iluminismo ele defendia e o que o iluminismo ele combatia. O iluminismo ele vai defender o racionalismo, ou seja, os filósofos iluministas eles diziam que para compreender os fenômenos naturais e os fenômenos sociais,
isso deveria ser feito através da observação e da experimentação, né? Então, por isso que os caras, eles defendiam o racionalismo, o uso da razão. Isso leva diretamente ao nosso próximo item, que é o cientificismo. Então, o cientificismo, ele já vinha se consolidando desde o Renascimento. A gente tem aí as ciências entrando em processo de fortalecimento, e isso aí vai ser ainda mais fortalecido com a filosofia iluminista. E também os filósofos iluministas, eles defendiam, claro, as liberdades intelectuais, né? Então, isso entrando num contraponto com o tipo de sociedade que eles viviam, em que a gente tem um regime absolutista, um rei em que ele não permite que as pessoas expressem sua opinião. A gente tem também, muitas vezes, as pessoas que não concordavam com o rei, elas eram presas, colocadas nas chamadas prisões políticas. Então, os intelectuais iluministas vão defender liberdades intelectuais. O que o iluminismo ele combatia, né? Então a gente falou que ele defendia, agora o que ele combatia. Combatia o poder do clero, porque os iluministas eles diziam que o clero ele alienava as pessoas. Então combatia aí o poder do clero. O clero estava no topo lá da hierarquia, só estava abaixo do rei. E combatiam, obviamente, todo aquele poder que o rei tinha, o absolutismo monárquico. Então, tudo isso aí era combatido pelos iluministas. Eu só estou colocando esses dois itens porque foi o que a gente trabalhou em sala. E aí, essa é a nossa primeira parte do nosso assunto iluminismo. E aí, na segunda parte, eu vou falar sobre fisiocracia, liberalismo político, os intelectuais e também sobre como esse iluminismo ele chega aqui ao Brasil. Obrigada!